Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje vai ser uma outra aula que eu vou explicar um pouco sobre a arte. Hoje a gente vai falar sobre Toulouse-Lautrec. Não sei se estou falando corretamente, é um francês e ele fez uns quadros na época do impressionismo que... Se você não sabe o que é impressionismo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho e explicar como é que funciona aí a moda daquela época. A moda daquela época, como você pode observar aqui em alguns quadros com o nome dos autores embaixo, você percebe, principalmente Monet, que é um dos, assim, o pai do impressionismo. É o que? Se você olhar, os quadros têm pinceladas fortes. Eu não sei se vocês já ouviram falar do pontilhismo, que é aquele desenho com pontos, parecido com este, que forma um desenho. Quando você vê muito próximo, você não entende o desenho, mas quando você vê de longe, você vê toda a amplitude do desenho, entendeu? Então, são pinceladas que formam um desenho. Só que ele foi considerado um pintor pós-impressionista. E eu vou falar dele por quê? Porque hoje eu vou abordar uma coisa que existe não somente na arte, na nossa vida, que é a censura. E aí você fala, mas o que isso tem a ver, Cássia? É que assim, gente, como vocês sabem, eu sou professora e eu tô abordando esse assunto com os meus alunos, né? E eles vão falar sobre a censura. E esse artista foi citado. Eu achei interessante. Por que citado logo Toulouse-Lautrec? Por que será que ele foi citado como um exemplo de censura? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí eu pensei, fui observando as obras dele, né? Fui observando também a história da vida dele, para poder contar para vocês. Vou mostrar aqui algumas obras que ele produziu durante a vida dele. Você observa essa imagem aqui, gente? Você observa que tem uma mulher sentada, né? E duas assim ao lado, tranquilas ali, né? É que elas estavam num bordel, né? Elas estavam esperando os clientes. Aqui você também observa essa foto dentro dessa moldura bonita, chique, oval, né? Por quê? Porque essa mulher que está nessa foto é essa mesma mulher que está nessa outra. É que assim, a dona do bordel pediu encomenda para o Lautrec, para ele fazer vários quadrinhos para expor como eu posso dizer, a vitrine da loja, né? A vitrine da loja para você escolher lá a moça mais bonita, né? E aí vocês sabem, né? Bordel, né? Então vocês já sabem o que é. Então, o que aconteceu? Ele fez tipo uma vitrine, porque naquela época ele não vendia muito. Quer dizer, ele não vendia, né? Então ele começou a fazer alguns cartazes para promover os shows que tinha naquela época e também dos lugares que ele estava frequentando. Então ele fez este, que aí entra naquela arte nouveau, que falando sobre a arte industrial, tipo fazendo comercial, sabe? Uma coisa assim. Então se você tiver aí para passar para um vestibular, você já vai entender um pouco sobre o impressionismo, para você saber as técnicas usadas. E também a gente vai ver um pouco do pós-impressionismo, porque encaixaram o Lautrec nessa parte aí, que eu acho que encaixaram meio que expulsando ele, entendeu? Eu vou falar que nem dos Miraculos, é a minha teoria, entendeu? Porque só quando a gente tá no momento pra gente saber realmente o que aconteceu. Ele também tem alguns filmes falando da vida de Lautrec, que ganhou até Oscar também, então... Também já vou avisando, ele era boêmio, ele sempre estava ou no cabaré ou estava no bordel, então ele pintava o que ele via. Então você vai ver muitas obras como essa, nesse estilo, então, nessa pegada. Agora, o que tem a ver com a censura? Por que Lautrec foi citado na censura? Agora eu vou falar para vocês o seguinte, a minha aluna, né, na aula, ela comentou assim: professora, a censura é omitir algo. Verdade. Eu falei para ela que ela estava correta. Omitir algo. Isso mesmo. Quando você está em casa, né? Está em casa, eu vou tomar um banho, acho que eu vou ter que
a natureza tá me chamando, eu vou ter que fazer alguma coisa lá no banheiro. O que você vai fazer? Você vai fechar a porta. Não tem necessidade de ninguém ficar vendo a cena, né? Não há necessidade de todo mundo ver o que você está fazendo dentro do banheiro. Então você fecha a porta. Você vai ter um momento de privacidade, que você vai fazer suas coisas na privacidade. Quando o ato de você fechar a porta, você está tendo a censura. Você está censurando as pessoas de ver o que você está fazendo. Então, a censura não é somente, igual aqui no Brasil, teve um momento da censura que muitas informações, cantores, políticos, escritores foram exilados e foram censurados pelas suas ideias e tudo. Mas isso não quer dizer que hoje a gente não tem censura. Às vezes tem alguns filmes que ele tem lá. Se ele é livre, se ele é para 12 anos, se ele é para 10 anos, aí é a sua escolha se você vai deixar o seu filho assistir ou não, né? Você tem a sua livre escolha. Isso não quer dizer que você está proibido de ver, né? E aí o que acontece? O que a gente precisa usar? O bom senso, o bom senso. O bom senso, tipo assim, você vai conversar com alguém que você tem muito respeito, então você não vai falar de qualquer jeito, né? Uma entrevista de emprego, você não vai todo largado e vai falar qualquer coisa, né? Você vai falar uma coisa que agrade a pessoa para ela te contratar, não é? Tô falando alguma besteira? Não tô, né? Você vai fazer as coisas. Ou às vezes você vai conhecer uma pessoa que você quer muito que ela goste de você, então você vai se preparar, né? Você vai se ajeitar, você vai tomar cuidado com o que você vai falar, né? E o que aconteceu? E o que isso tem a ver com o Lautrec, gente? O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, como ele não vendia? Por que ele não vendia, gente? Naquela época, se hoje ainda tá com o negócio da moralidade, né? Graças a Deus, né? Tem a moralidade ainda. As pessoas têm consciência de ter um cuidado consigo próprio e tudo. Agora imagina naquela época. Naquela época ainda era mais severo o negócio da moralidade. Quem é que a família que ia comprar um quadro de uma prostituta, de um bordel para pôr na parede de casa? Não ia comprar, né? Nem sabe quem é, ainda mais o que faz. Aí você já viu, né? Quem vai querer comprar? Então ele só pintava o que ele via. Ele pintava o que ele estava vivendo. O artista estava reproduzindo o que ele estava vivendo, onde ele estava indo. É como se ele, em vez de ter uma câmera fotográfica, igual agora, que a gente está nos lugares, a gente bate a foto, tira a foto, manda a foto, não sei o que lá. Naquela época não tinha essa habilidade. Então ele pintava o que ele estava vendo, transformava a visão dele em obra de arte. Então ele pintava o que ele estava vivendo, o que ele estava vendo. E aí não vendia por quê? Porque não era uma coisa que as pessoas iam querer ter em casa, né? Entendeu? Aí daí tem o bom senso. Pra que eu vou comprar uma peça dessa pra pôr na minha casa? O meu filho vai perguntar, mãe, quem é fulana? E aí eu vou falar o quê? Entendeu? Imagina naquela época como é que ia ser. Entendeu? Então, o pós-impressionismo, ele é composto, para vocês entenderem. Vocês viram o impressionismo. O impressionismo sempre tem esses tons pastéis, as pessoas se divertindo, as flores, uma coisa com esse ar mais delicado, né? E quando você vai pro pós-impressionismo, vocês vão observar que os tons ficam mais escuros, mais fortes. Porque diz, né, que os pintores pintavam suas emoções. E aí encaixaram o Lautrec nas emoções, que ele pintava as coisas na emoção. Eu vou falar na minha opinião, eu não considero, não. Eu considero que ele pintava o que ele estava vendo, igual eu tô comentando com vocês. Ele vivia lá na Boemia e aí ele pintava o que ele estava vendo, né? Então, ele estava vendo, ele só retratava. E aí ele também estava usando a modinha, que todo mundo usando as pinceladas, tudo na ordem, pra quê? Pra tentar vender, né? Pra poder ter o dinheiro para ter as coisas. Então, se ele não fazia o quadro para fazer vitrine, ou ele fazia cartaz para anunciar o show, entendeu? E aí, gente, queria mostrar para vocês um pouquinho aí da história da arte, mostrar que o nosso canal tá ficando cheio de coisas de arte mesmo, tanto pintura, desenho, artesanato e agora a carga de arte também, para você entender um pouco mais também
do conteúdo, porque isso faz parte para te transformar num verdadeiro artista. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aí você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa.